sou Vanushka Torres, mestranda da 6ª turma do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, no polo da Universidade de Pernambuco. É com muita satisfação que apresento esse mapa conceitual como parte da avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física no Contexto Escolar. O material que guia essa apresentação, ele foi construído ao longo de 7 semanas de intensos estudos e reflexões com base em textos acadêmicos fundamentais para a compreensão crítica da realidade escolar. O nosso objetivo é analisar e articular de forma clara e objetiva os principais temas que emergem como problemáticas na educação física escolar, considerando os desafios estruturais, pedagógicos e socioculturais que atravessam a prática docente hoje. Os textos de Gonzalez, Darido, Ginseng, Barroso, Souza Júnior, entre tantos outros, forneceram base para aprofundarmos a análise dessas problemáticas, buscando caminhos possíveis para a superação das limitações que ainda persistem na escola pública brasileira. Tema 1. O abandono do trabalho docente. O texto base para essa temática 1 foi o texto de Gonzalez, Entre o rolar a bola e a renovação pedagógica. Começamos com uma problemática que toca o coração da nossa prática, o abandono do trabalho docente. Segundo Françoso e Neira, 2014, a precarização das condições de trabalho, o excesso de demandas burocráticas e a desvalorização social do professor contribui para o desencantamento profissional, afetando diretamente o compromisso pedagógico. Gonzalez nos ajuda a compreender esse fenômeno por meio da crítica da prática do rolar a bola, que seria uma metáfora que denuncia o desinvestimento pedagógico e a ausência de intencionalidade educativa. Essa postura é um reflexo da alienação do professor frente ao seu papel de mediador do conhecimento. Mas calma, para a gente começar a falar do que seria essa prática do rolar a bola, ele contextualiza que a atuação docente, ela divide os professores em 3 grupos, 3 grandes perfis docentes. Seriam os professores que adotam práticas tradicionais ou esportivizadas, que priorizam a técnica e o rendimento, os professores que adotam a prática do rolar a bola, com aulas desprovidas de planejamento, e o que seria o ideal, os professores que adotam práticas críticas e inovadoras, comprometidas com a formação humana. Nesse sentido, a gente percebe que o trabalho docente, essa prática docente da educação física, ela deve ser compreendida além do simples ato de ensinar, envolvendo um sentido mais profundo que promova a formação integral do aluno. A alienação do professor é um fator que contribui para o abandono do trabalho, resultando em desmotivação e falta de comprometimento. A desvalorização profissional e essa falta de formação crítica dificultam a renovação pedagógica e a valorização da mediação docente. Vamos definir o que seria essa prática do rolar a bola. A prática do rolar a bola, ela representa uma abordagem superficial e descontextualizada da educação física, reduzindo-a a uma mera atividade recreativa. Essa prática evidencia a ausência de planejamento pedagógico, que é fundamental para a construção de aulas significativas e engajadoras. O impacto na aprendizagem dos alunos ela é muito negativa, porque ela limita o desenvolvimento e as habilidades motoras e sociais. O que os professores devem buscar é adotar perspectivas de renovação pedagógica. Ela é essencial para reverter o quadro de desinteresse e abandono do trabalho docente. A revalorização na mediação docente é um passo importante para que os professores se sintam valorizados e motivados a inovar em suas práticas. A formação contínua e crítica dos professores é fundamental, é um aliado importante para que possam desenvolver uma prática pedagógica mais reflexiva e contextualizada. Gonzalez ainda fala em seu texto,
sobre a questão da atuação docente, que ela é atravessada por 4 dimensões interdependentes. São elas as transformações na área. A gente percebe que ao longo dos anos, ao longo desse processo histórico, a educação física ela tomou papéis diferentes ao longo da história, então ela transformou historicamente, existe um processo histórico da importância da educação física, como ela foi vista e colocada durante esse percurso, né? As condições objetivas de trabalho, que impactam diretamente na atuação do professor em sua prática pedagógica, a cultura escolar, existe a hierarquização dos saberes, né? A colocação, a posição que a educação física ela é colocada perante a cultura escolar, perante os outros professores, perante a gestão escolar, no sentido de ser inferior, né, em detrimento, né, em relação a outras disciplinas, e as disposições sociais e subjetivas do professor, que é uma dimensão pessoal e individual. Compreender essas dimensões é essencial para superar a alienação e construir uma prática pedagógica reflexiva e crítica. A reflexão sobre o abandono do trabalho docente nos conduz à compreensão da importância de superar dicotomias históricas que ainda persistem na área, como veremos na próxima temática sobre teoria e prática da educação física escolar. Nesse tema 2, o texto base foi o texto de Darílio, né? Ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Darílio lhe propõe superar dicotomias entre a teoria e a prática. Ela distingue o ensino do fazer, habilidades motoras, e o ensino sobre o fazer, reflexão crítica. A autora ainda defende uma abordagem dialética, em que o professor integra saber teórico e experiência vivida. Isso requer um planejamento didático, que articula conhecimento, experiência, corporeidade e criticidade. Essa dualidade teoria e prática, a relação entre teoria e prática na educação física é uma questão central, que deve ser abordada de forma integrada. O ensino do fazer procedimental, ele deve ser complementado pelo ensino sobre o fazer, um ensino mais reflexivo, mais conceitual, promovendo uma aprendizagem significativa para o aluno. Essa relação dialética entre o saber e fazer crucial para que os alunos possam compreender a importância da teoria da prática esportiva e não se limitar à prática pela prática. Ao longo da disciplina, compreendemos que a educação física não pode ser reduzida a uma mera execução de movimentos. É preciso promover compreensão de sentidos culturais, sociais e históricos das práticas corporais. E nessa perspectiva, o papel do professor é muito importante como mediador do conhecimento, né? O professor ele deve atuar como mediador do conhecimento, facilitando essa conexão entre a teoria dos conteúdos e a prática nas aulas de educação física. O planejamento que integra teoria e prática, ele é fundamental para que os alunos possam vivenciar e refletir sobre suas experiências. A reflexão crítica da ação docente é necessária para superar a prática repetitiva e promover o ensino mais dinâmico e envolvente. Se ensinar vai além da prática corporal e exige reflexão, é essencial também que o professor conheça os fundamentos legais que orientam e legitimam sua atuação. Vamos então ao próximo tema, que diz respeito aos aspectos legais da educação física escolar. Tendo como texto base de Ginsene Barroso e de Possento e Darílio. A compreensão dos marcos legais, ela é essencial para a valorização da educação física como componente curricular. A gente vê que a educação física, ela é reconhecida como componente curricular obrigatório na educação básica, conforme a Constituição Federal de 88 e a LDB, a Lei 9.394/96. Os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, estabelecem diretrizes para o ensino da educação física. A legislação ela garante o direito à aprendizagem corporal, promovendo a inclusão escolar e o papel legal do professor licenciado. As práticas corporais, elas são conteúdos escolares que devem ser ensinados, debatidos e contextualizados. Barroso destaca
que a legitimidade da disciplina ela está diretamente relacionada ao conhecimento do seu valor formativo e a sua vinculação com os direitos de aprendizagem. Apesar da LDB, né, nessa lei 9.394/96, garantir a obrigatoriedade da educação física na educação básica, ainda persistem interpretações equivocadas que fragilizam a presença da disciplina nas escolas. E aí, a gente precisa entender, refletir sobre algumas questões, sobre as dispensas legais da educação física, né? Flexibilização nas aulas de educação física. Existem alguns critérios que estabelecem essa facultatividade nas aulas de educação física. São trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares, mulheres com prole, não apenas no ensino noturno, mas agora em todo o segmento da educação. Porém, a gente precisa ver se essa lei ela foi um retrocesso ou um avanço, porque interpretações que é um dos nossos desafios, interpretações reducionistas da legislação, né? E o cumprimento dessas leis no cotidiano escolar. Para que a gente não reduza a educação física a simplesmente a prática pela prática, né? Será que os alunos que são dispensados por estarem doentes e por essas dispensas legais, eles são dispensados da realização da prática da educação física, não importando o conhecimento teórico e as reflexões advindas desse reconhecimento teórico da disciplina? Então, fica essa questão das interpretações reducionistas da legislação. O papel legal do professor ele é essencial para assegurar que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Então, o que a gente pode perceber? Que a BNCC 2018, ela reconhece a educação física como um componente curricular essencial, com foco no desenvolvimento da cultura corporal e na formação integral dos estudantes. Alguns autores, como François Zineira, eles trazem que esses documentos nem sempre são aplicados com coerência. Então, existe uma lacuna entre esse discurso legal e a realidade escolar ela é grande e impacta diretamente na forma como as aulas são organizadas. Gissene, por sua vez, ele salienta que os marcos legais eles não devem ser vistos como obstáculos, mas como instrumentos que asseguram o direito dos estudantes à aprendizagem da cultura corporal. No entanto, mesmo com esse respaldo legal, a prática docente ainda enfrenta desafios concretos no cotidiano escolar, como a indisciplina e o afastamento dos estudantes, que nós vamos discutir no nosso próximo tema. Indisciplina e afastamento dos estudantes, que traz como base um texto de Souza Júnior, né? Indisciplina e educação escolar, reflexões e possibilidades. Então, Souza Júnior, ele aponta que essa indisciplina, ela não deve ser tratada como um falha individual, mas ela deve ser compreendida a partir de diversas situações, das condições estruturais da escola, das relações pedagógicas. A indisciplina, ela é um sintoma multifatorial. A ausência de diálogo, práticas pedagógicas descontextualizadas da realidade dos nossos alunos, a falta de pertencimento dos estudantes, exclusão e desigualdade. Então, essa indisciplina, ela é resultado, é uma consequência de concepções equivocadas sobre a disciplina. Metodologias pouco inclusivas e conteúdos descontextualizados contribuem para a exclusão dos alunos, gerando resistência e afastamento. A relação autoritária distante, né, entre professor e aluno pode intensificar a indisciplina, resultando também dificultando o processo de ensino-aprendizagem. O autor ele propõe que essa indisciplina ela seja abordada de forma dialógica, crítica e ética, com foco na escuta ativa e na construção da coletividade de soluções. A gente vem para propostas para essa ressignificação das aulas. É necessário desenvolver propostas pedagógicas que promovam a ressignificação dessas aulas de educação física, tornando-as mais inclusivas e significativas para os alunos. Essa escuta ativa dos estudantes ela é essencial para entender suas necessidades e interesses, promovendo um ambiente de aprendizado mais colaborativo.
essa indisciplina, ela pode ser vista como uma forma de resistência e é importante abordá-la de maneira construtiva, buscando soluções que envolvam todos os alunos. Esse desinteresse dos alunos também pode estar relacionado ao quê? A repetição dos conteúdos, a desconsideração das diferenças, a não valorização da cultura juvenil. Então, essa superação da indisciplina e desse afastamento exige uma postura docente crítica e, além de crítica, acolhedora e comprometida com a construção de vínculos e com a escuta das experiências estudantis. Isso fortalece o sentido da educação física como espaço de educação, como espaço de convivência, expressão e emancipação. E quando nós falamos, em práticas homogêneas, chegamos a outro ponto sensível, a centralidade do esporte nas aulas e os problemas associados ao seu ensino. E aí a gente chega à nossa próxima temática, que é dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Barroso, um autor estudado nessa temática, ele traz uma crítica contundente ao modelo tradicional de ensino dos esportes, centrado na lógica do rendimento, da seleção e da exclusão. E muitas vezes o que a gente vê na escola é o esporte sendo o conteúdo hegemônico, em detrimento dos outros conteúdos da ginástica, da dança, das lutas, das práticas corporais de aventura. O ensino do esporte na educação física, muitas vezes, ele é pautado por uma visão tecnicista e padronizada, que prioriza o rendimento em detrimento da inclusão. Então, se enfatiza o esporte como alto rendimento, como se o esporte, ele fosse de alto rendimento, a incorporação das equipes, como se isso fosse primordial na educação física. E o esporte de rendimento é uma coisa, as equipes, as escolinhas esportivas na escola é uma coisa. O esporte tratado na educação física escolar, ele tem outra vertente, outro caminho a seguir, Então, a exclusão de alunos com menor desempenho é uma consequência da repetição de práticas descontextualizadas, que não consideram a diversidade dos estudantes. A falta de articulação entre a cultura corporal e a realidade dos alunos limita a efetividade do ensino de esportes como conteúdo da educação física escolar. Nesse modelo, o que a gente percebe é que ele é importado do esporte de alto rendimento. Ele afasta os estudantes menos habilidosos, reforçando ainda mais as desigualdades e frustrando expectativas. Então, esse mapa, a gente propõe o quê? Um ensino esportivo escolar orientado pela lógica da ludicidade, do jogo, da cooperação e da cultura corporal. Deve existir uma necessidade para a ressignificação pedagógica do esporte. É fundamental que haja essa ressignificação do ensino do esporte nas escolas, valorizando como uma linguagem e uma construção cultural, e não apenas como uma prática competitiva. A valorização do jogo e da ludicidade no ensino do esporte pode promover um ambiente mais acolhedor e motivador para os alunos. Deve haver uma reflexão crítica sobre as práticas esportivas, sendo essencial para que os professores eles possam adaptar suas abordagens às necessidades dos alunos. Não se trata de negar o esporte, mas de resgatá-lo como uma linguagem e expressão em diálogo com a realidade dos alunos e com o compromisso pedagógico. Essa exclusão do ensino do esporte se cruza com outra forma de invisibilidade, a das questões de gênero nas aulas de educação física, que é a nossa próxima temática. Questões de gênero na educação física escolar. A educação física, como espaço de intensa exposição corporal, muitas vezes reproduz estereótipos de gênero, reforçando a masculinidade hegemônica e invisibilizando as meninas, pessoas LGBTQIA+, e corpos dissidentes. Souza Júnior ele analisa como o currículo oculto e a organização das atividades esportivas reforçam o machismo e a exclusão. A gente precisa
ter essa ideia de que o gênero é uma construção social. A educação física escolar, ela deve ser um espaço de reflexão sobre essas questões de gênero, reconhecendo que gênero é uma construção social. Estereótipos de masculinidade e feminilidade muitas vezes são reforçados nas aulas, perpetuando a discriminação por orientação sexual e expressão de gênero. A invisibilização das meninas e dos corpos dissidentes nas aulas é uma realidade que precisa ser enfrentada por meio de práticas pedagógicas inclusivas. O mapa destaca que é papel do professor desconstruir esses padrões, garantindo o acesso à participação de todos os sujeitos. É necessário um combate a essa violência simbólica nas aulas de educação física escolar. A educação física deve ser um espaço para se trabalhar essa superação do machismo e dependendo das práticas pedagógicas adotadas, né? Essas propostas pedagógicas críticas e inclusivas, elas são necessárias para garantir que todos os alunos se sintam respeitados e valorizados. E aí o professor ele deve atuar como mediador da diversidade, promovendo um ambiente de aprendizado que combata essa violência simbólica e a exclusão. Trata-se de promover uma educação física inclusiva que reconheça as diferenças como potência pedagógica e que contribua para a formação cidadã, com base no respeito e na equidade. Essas transformações, elas exigem mais do que novas metodologias. Elas precisam partir de temas geradores que dialoguem com o contexto dos estudantes e com os conflitos reais da escola. Vamos agora para o nosso último tema, que são as problemáticas emergentes nos contextos pedagógicos e o conceito de situações limite. Nessa temática, a gente traz a pedagogia do oprimido, né, de Paulo Freire, e fazendo algumas reflexões sobre esse texto, né? Ele apresenta esses temas geradores como ponto de partida para a prática pedagógica. Esses temas eles emergem da própria realidade dos estudantes e orientam a construção de conhecimentos de forma crítica, dialógica e emancipadora. E aí ele traz conceitos, Paulo Freire, importantes para a gente debater isso dentro da educação física escolar, a gente pensar e refletir sobre nossa conduta, como as situações limites, o ato limite e os inéditos viáveis. O que seria isso, né? Situações limites são as barreiras que os oprimidos encontram e que devem ser superadas para alcançar a emancipação. Ao reconhecer e problematizar essas situações, os oprimidos eles podem desenvolver o ato limite, que é a ação de romper com essa opressão e encontrar os inéditos viáveis, que são as soluções possíveis e transformadoras da realidade. Esses temas, eles emergem da realidade dos estudantes e eles orientam a construção do conhecimento de forma crítica, dialógica e emancipadora. A educação ela deve ser vista como uma prática política e ética, que busca a transformação social e a conscientização crítica. O planejamento pedagógico ele deve partir da realidade vivida pelos alunos, respeitando suas culturas e experiências. Nesse ponto, a escuta ativa e o respeito à cultura dos oprimidos são essenciais para promover uma educação mais justa e equitativa. E aí a gente tem o diálogo como base da educação libertadora. O diálogo ele é fundamental para a construção de uma educação libertadora, que respeite a voz e a experiência dos alunos. A superação da educação bancária é necessária para que os estudantes se tornem sujeitos ativos do processo educativo. A investigação do universo temático dos estudantes pode enriquecer o ensino, tornando mais relevante e significativo. Na educação física, isso significa partir das vivências corporais concretas dos alunos, identificar esses sentidos atribuídos a essas práticas e, a partir daí, propor conteúdos que dialoguem com seus contextos sociais e culturais. Essa pedagogia crítica exige do professor um olhar investigativo, sensível e comprometido com a transformação da realidade. Não há uma metodologia pronta, mas uma postura ética, política e pedagógica. Chegamos
ao final do nosso mapa conceitual. Esse mapa conceitual, ele sintetiza essas 7 grandes problemáticas que atravessam a educação física escolar e aponta caminhos para enfrentá-las a partir de uma perspectiva crítica e transformadora. As problemáticas da educação física escolar, elas são múltiplas, complexas e interligadas, mas não nos imobilizam. Ao contrário, nos convocam à ação crítica, à escuta ativa e à reinvenção da prática pedagógica. Reafirmo como educadora o meu compromisso com uma educação física socialmente referenciada, inclusiva, legalmente embasada e eticamente comprometida com a formação humana. Agradeço pela escuta e pela oportunidade de compartilhar esse percurso formativo. Muito obrigada.